Boa tarde. O nome completo da senhora qual que é? Tá, deixa eu só verificar. Acho que o microfone está desligado ali, né? Ou não? Isso melhorou agora, né? Ok, então vamos lá. O nome completo da senhora? Ivanice Martins Lopes. Tá, Ivanice Martins Lopes. Dona Ivanice, em relação a Paulo Roberto José da Silva Júnior, que é a pessoa que é acusada, a senhora conhece? Olha, eu pessoalmente, moço, eu não conheço. Tá ótimo. A senhora vai ser ouvida aqui como testemunha e por essa razão, então, presta o compromisso legal de dizer a verdade, tá certo? Sim. Eu observo somente aqui, dona Ivanice, pelo menos na minha anotação, que a senhora é mãe da vítima. Eu sou vó a mãe. Eu que criei desde que... Ah, entendi. A senhora é avó, mas né, como se fosse mãe, porque a senhora criou, é isso? Eu, desde que nasceu. A mãe dele tem problema. Tá, tudo bem, entendi. Bom, é feita essa ressalva aqui, que a senhora disse que é avó, mas que o criou como se mãe fosse. Uma última pergunta, né? O nosso oficial de justiça já perguntou para a senhora a respeito da presença do Paulo Roberto aqui em plenário, enquanto a senhora presta depoimento. E a senhora disse que não gostaria que ele estivesse, não, né? Não. Tá ótimo. Ele agora é lá fora, não tem problema algum. Quem indicou a senhora inicialmente aqui foi o Ministério Público. Então, doutor Marcelo, tem a palavra, fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá certo. Vamos falar um pouquinho do seu neto, Lucas Martins Gonçalves, né? Isso. Então vamos lá. Quantos anos tinha o Lucas? Porque a morte dele foi no dia 1º de julho de 2019. Isso, fez 2 anos. Fez 2 anos agora, né? Foi. Quantos anos ele tinha, senhora? 22. 22 anos. O que ele fazia da vida? Ele trabalhava mais assim, esporádico. Ele não estava trabalhando registrado. Ele não tinha... Mas ele estudou até que série, a senhora sabe dizer? Ele estudou até a 5ª série. Até a 5ª série. 5ª para 6ª. 5ª para 6ª série. Esse endereço aqui, ó, que aconteceu o fato, Rua Otton Cristóvão Sescato, é perto da casa? É na minha casa. Ah, é na sua casa? Na frente da minha casa. Tem até os furos no muro lá. Certo. E morava ele e a senhora, mais alguém na casa? É eu, ele e a mãe dele, que a mãe dele tem problema, né? Que ela nasceu, teve uma encefalite, ficou com uma sequela. Ela está com 46 anos, mas ela é assim, ela não responde por ela. Que é a sua filha, né? Ela é minha filha. Como é que é o nome dela, senhora? É Joseli Martins Gonçalves. E vamos falar desse problema dela. Ela nasceu com esse problema? Não. Ela nasceu normal. Mas com 7 para 8 anos ela teve encefalite e coreia. Certo. E ela ficou com uma sequela. Cefalite hemorrágica. Cefalite e coreia. Entendi. E aí ela ficou com sequela? Ela ficou com uma sequela. Tá. Aí ela já não parava em casa, ela saía, né? Daí, dos 13 anos até os 18 anos, praticamente ela morou no Hospital Adalto Botelho, em Piraquara. Morou aonde? Como eu disse, praticamente morava, né? Porque ela ficava internada, aquele tempo ficava pouco internado, né? Em razão desse problema de saúde dela. Sim, porque ela não fica em casa. Até hoje, agora ela para um pouco mais em casa, mas todo dia ela às vezes tem que dar a saída dela. E ela só teve esse filho, Lucas? Só que porque os médicos diziam até que ela não ia engravidar, né? Tá. E de repente ela apareceu grávida, mas na realidade até hoje a gente nunca ficou sabendo quem era o pai dele. Nunca soube nem quem era o pai? Tá. Porque ela ficava pra rua, né? Ela não para. A infância do Lucas, né? Já que tem a mãe dele, né? No caso sua filha, tinha esse problema de saúde, ele incomodou muito? Ele era um guri assim, levado? Não. Ele tinha grau de hiperatividade quando era mais novo, mas depois foi crescendo. Ele tomava um remedinho para ir para a escola, mas sempre ele foi um menino tranquilo na família. Tá. Era de brigar na rua? Não, ele era um menino muito querido por todos. Tá. Inclusive ia para a igreja, o mal dele foi parar de ir para a igreja junto comigo, depois ele começou com umas companhias. Tá. Depois começou com as companhias. A senhora conhecia as companhias dele ou não? Ele tinha os amigos dele ali, tinha aquela gente que era mais de rua lá, que ficava para as esquinas, depois por último onde ele ficava, né? Certo. Mas até então ele foi para a igreja, fez encontro com Deus da igreja. Quem seriam os amigos mais chegados dele? Os amigos mais chegados deles, que eu acho que está até arrolado aí, que
Inclusive um estava na hora indo na minha casa, que ele guardava a Kombi na minha casa, e ele disse que ainda falou para o meu menino, entra para dentro, porque ele já estava sendo ameaçado. Tá. E eles sabiam que estavam vindo, né? Depois entra para dentro, o Lucas não saia. E ele tirou a Kombi da minha garagem e levou para casa dele, que é na esquina, assim, pertinho. Tá, mas quem seriam esses amigos? O nome dele a gente chama ele para polaco, mas o nome dele é Wilson. Wilson. Isso, acho que na rolada no processo. Esse era um que estava junto no dia lá. No dia que ele foi pegar a Kombi, bem na hora, ainda conversou com ele em casa. Certo. Vamos falar então desse polaco. O que ele faz da vida? Ele trabalha sempre de empregado, outra hora ele está, porque o pai dele tem uma oficina, outra hora ele está junto com o pai dele na oficina. O pai dele tem uma oficina. Tem uma oficina. E ele era amigo do seu filho. Isso. Do seu neto, no caso. Do Lucas. Amigos do meu neto. Tá. Quem eram os outros amigos chegados do Lucas? Tinha Rafael, tinha Rafael. Tinha Mano, gordo, que não é, o nome dele é David e o outro é... Ai, porque eles são gêmeos. Gordo. Eles falaram, o apelido dele é Gordo, né? Tá. É o Gordo e Mano, que são gêmeos, Certo. né? Mas no dia então só estava o Wilson. Esse que estava ali, mas mais no meio da rua que tinha esse Rafael, que também estava lá. O Rafael. Que inclusive quem ligou para mim na hora foi a mulher desse Rafael, que eu não estava em casa. Quem que é Denner? Isto, é um desses, é Denner e... que os gêmeos ali, um é Denner. Mas tem um amigo chamado Denner. Tem, é um desses irmãos gêmeos Um aí. desses. Tá. Algum desses aqui foi testemunha? Foi ouvido no processo? Eu creio que sim. Eu creio que sim. A senhora não... Inclusive esse Wilson é o que estava lá, que inclusive quando eles saíram correndo, que ele não estava sozinho, quando eles saíram correndo, o pai desse Wilson, que é o polaco, que o nome dele também é Wilson, porque esse é o Wilson Júnior, né? O pai dele correu lá, mas ele não achou o Lucas, porque o Lucas tinha pulado o muro e foi pulando os muros até que ele saiu na casa do vizinho. O Lucas recebeu o tiro, saiu correndo, pulando o muro. Sim, só que ele acho que não recebeu só o tiro, né? Mas como os muros eram muito altos, acho que ele andou pulando uns 4 muros até ele sair na onde ele saiu, acho que ele perdeu muito sangue. E daí foi aonde que ele pegou um vizinho lá que levou ele para o 24 horas. Tá. E esse Wilson, que é o pai do polaco, correu lá na minha casa depois, mas ele não encontrou o Lucas, ele não achou, disse que procurou em tudo e não achou, porque ele tinha saído pelo muro. Certo. Bom, a senhora estava em casa quando isso aconteceu? Não. A senhora não estava em casa? Não, eu não estava em casa. Se eu estivesse em casa, ele não tinha pulado o muro. Tá. Ele tinha entrado para dentro, né? A senhora estava onde quando isso Eu aconteceu? estava numa loja na Isaac. Foi a mãe, a mulher desse Rafael que me ligou. Tinha alguém em casa ou não? Não. Não. Era só eu e ele, né, em casa. A menina não estava em casa, a mãe dele. Então a senhora soube o que aconteceu através desses amigos ou amigos Desde o vizinho, porque foi de dia, né? Entre, acho que meio-dia, uma hora. meio-dia, 1h da tarde. Foi por ali esse horário, né? Então era a hora que estava bastante gente por ali. E o que contaram para a senhora? Como que tudo aconteceu? Eu só sei que ele estava sendo ameaçado já, né? Só que ele era muito assim, ele não gostava de me incomodar, ele não era de contar muitas coisas para mim. O Lucas não contava. Ele, para mim, não me preocupava, ele não contava as coisas. A senhora sabe dizer se o Lucas usava droga? O que eu sei é que depois de tudo, a gente fica sabendo, né? Que ele estava usando maconha. A senhora soube depois? Não, antes dele, antes dele eu já estava sabendo, né? Tá. Só que Ele a gente fala, mas as pessoas assim sempre negam. Não, eu não estou, né? Tá. Mas ele já tinha sido preso anteriormente? Não, nunca foi preso. Nunca foi preso? Uma vez eu sei que eles chamaram ele, que eu não me lembro, e depois mais liberaram ele na hora. Tá. Eu tenho uma informação aqui Isso. que a polícia abordou ele com maconha. Eles plantaram num balde e depois a inocência que ainda puseram no celular. E as polícias, quando dá essas batidas, pegou o celular dele e viu. E eu nem tinha visto, eu não sabia. Eu soube depois. Foi essa vez que trouxeram ele, mas liberaram na hora. Esses amigos do seu filho, Rafael... Esse Gordo. Rafael, eu sei que ele já tinha sido preso. Certo. Então, Gente, desde criança conheci todos eles. Eu conheci os pais, antes de ter eles eu já conheci os pais. Tá. Porque eu trabalhava, sou funcionária pública, trabalhava em escola, então uns estudou na mesma escola que eu trabalhava. então veja só.
esses rapazes que foram ouvidos no processo mencionaram que o seu neto, Lucas, estava comprando e vendendo drogas, ou seja, estava ganhando dinheiro com o tráfico de drogas. A senhora soube disso? Eu soube isso daí depois. Depois. E a Mas senhora... dentro de casa mesmo, negócio de dinheiro, coisa que comprasse com dinheiro dessas coisas, não tinha. E a senhora sabe dizer de quem que ele comprava para vender? Quem era a pessoa superior a ele? Não, nunca soube, porque como eu nem sabia que ele estava vendendo também, a gente estava assim meio desconfiado. Eu falava para ele, olha, Lucas, você para de ficar nessas esquinas com esses piá aí, isso aí é perigoso, sempre a polícia está fazendo ronda. Então foi coisas assim que eu estava descobrindo já quando aconteceu com ele isso aí logo em seguida. Tá. Isso que aconteceu, esse tiro que ele recebeu e morreu, foi consequência de droga ou foi em consequência de outra coisa? Olha, pelo que eu sei, não foi consequência da droga. Não foi por causa da droga? Não. Por que foi? O que eu sei, porque tem uma menina lá que foi namoradinha dele quando era mais nova, e depois ele estava namorando uma outra. E disse que ela queria ficar com ele e ele não queria ficar com ela. Tá. A senhora sabe o nome? A senhora sabe o nome das meninas ou não? Sei. Qual que é? Essa uma é Thaís, e a outra que ele estava namorando é Bruna. Bruna. Isso. Então ele estava namorando com a Bruna, mas já tinha namorado com a Thaís. Isso. A Thaís queria voltar para ele e ele não queria. Inclusive, daí ela disse que foi até ameaçar essa Bruna na casa dela. Tá. Mas e daí, e o que a Thaís tem a ver com isso? Foi quem que atirou? Por que atirou? Esse que fez porque ela mandou, né? O rapaz que atirou amando da Thaís. Ela estava junto na hora também. Isso a senhora soube, que ela estava junto. Isso, ela estava junto. E isso foi que esse Wilson, que é o polaco que eu falei pro senhor, entendi, que falou que ela estava junto E essa na hora. Thaís faz o que da vida? Mexe com droga? A senhora conhece a família dela? Eu não conheço ela, né? Mas é o que todo mundo sabe ali, né? Então, não... Tá. A senhora viu alguma vez o Lucas com a Thaís ou não? Não. Não. A senhora sabe... Não, ela estava ameaçando um dia ele. Isso foi coisa que eu vi, que o meu quintal tem um varal. Ela estava ameaçando ele do lado de baixo, na calçada, para duas pessoas, acho que 2 nós que estavam sentados, para me escutar. Ela estava ameaçando ele. A senhora sabe descrever ela, se ela é loira, morena, baixa, alta? Não, ela é moreninha. Moreninha? Moreninha, meia baixa. Tá. Ela estava ameaçando para me escutar, que ela falou para mim, ele estava na esquina, e ela estava falando que ia matar o Lucas, porque o Lucas não dava para entender muito por motivo, só ela disse. E eu vou matar o Lucas, ela falou, até sábado eu vou fazer churrasco, e não vou comer churrasco. Isso ela falou assim, na rua? Para mim escutar. Eu estava no varal estendendo roupa. A senhora, quando foi ouvida na polícia, na época dos fatos, ficou escrito assim, que ela teria dito, vou matar o Lucas, ele está devendo para mim, pegou o celular e não pagou. Hoje eu vou comer o pão com churrasco. Isso. Tá. Isso aí ela falou para mim escutar. E essa moça, a senhora diz que é a Thaís. Essa é a Thaís. Tá. Bom, o rapaz que atirou, né? Diz que era namorado dela, até na época falaram que parece que ela estava grávida, pode ser verdade, eu não sei. Tá. A senhora conhece Paulo Roberto José da Silva Júnior. Conhece, já ouviu esse rapaz? Olha, se eu vi foi muito de relance, uma outra vez que eles estava lá perto do portão também, mas meu menino não gostava, falava, mãe, a senhora não tem que sair ali ver essas pessoas. Ele nunca foi de deixar eu estar. Se eu ver ele na minha frente hoje, eu não sei quem ele é. Mas a senhora sabe dizer se ele tem algum vínculo com a Thaís? Sim, na época disseram que ela estava grávida dele, na época que mataram meu menino. Na época eles estavam juntos? Isso foi o que foi falado, que inclusive ele estava junto com ela na hora que foi lá em casa, né? Tá. Sabe dizer se este Paulo ou essa Thaís já foram presos, tem passagem pela polícia, se já mataram outras pessoas? Olha, eu não sei dizer se ele já foi preso, o que eu sei, parece que não sei se ele veio de Santa Catarina, não sei se ele tinha alguma confusão por lá, mas eu assim, para dizer para o senhor, eu sei, eu vou mentir porque eu não sei.
Mas alguém que viu o crime contou para a senhora, olha, quem atirou foi o Paulo. Não, isso foi falado. Ah, isso foi falado. Isso foi falado. Esse polaco, que é o vizinho que tirou a Kombi, na hora ele viu, eles estavam juntos, porque parece que eles vinham vindo da esquina onde eles acostumavam vir. Entendi. Eles estavam na rua. Tá. E, bom, com a morte do Lucas, ficou só a senhora e a sua E a minha filha que tem problema. que tem esse problema de saúde que a senhora falou. Isso, aham. Já passou 2 anos, né, do Ivanice? Sim. Veio alguma informação diferente dessa? Não. Não? Que eu saiba, Sempre não. foi essa mesma... Foi essa versão. só Essa que versão, foi. de que a menina teria determinado que Paulo matasse o seu filho. Pelo que eu sei foi, porque ela estava junto na hora, né? Não posso afirmar muita coisa que eu não sei. Porque eu estava na loja, me ligaram. Perguntaram onde eu estava, que a mulher disse, Rafael ainda, que ligou para mim. Perguntou onde eu estava, eu falei que estava na loja. Daí ela pegou e falou assim, dona Ivanice, a senhora pode descer aqui um pouquinho? Tá. Eu falei, daqui a pouquinho eu já vou, estou acabando de comprar aqui. Daí uma outra menina, que é desse dos gêmeos aí, me ligou também. Daí ela é que me contou, dona Ivanice, a senhora está onde? Eu falei, ela falou assim, o Lucas levou um tiro no peito, ela disse para mim. Foi a hora que depois eu vi, ele já estava no 24 horas, porque o outro rapaz... A senhora sabe dizer se o Lucas foi socorrido? Quem que socorreu o Lucas? Não, quem levou ele foi um amigo meu. Gente, assim, tudo conhecido, porque a nossa rua ali já faz mais de 30 anos que a gente mora, então eles cresceram tudo junto ali, né? Tá certo. Foi um rapaz que tinha chegado na hora do almoço dele ainda, que pegou e levou ele no carro da irmã dele, que levou ele no 24 horas. Tá. Álvaro, por favor, laudo de local de crime 289.2. Eu vou colocar uma fotografia ali do muro lá da sua, quero ver se é a sua casa, para a senhora dizer para nós onde é que foi isso aqui. Obrigado. A senhora enxerga bem, dona Ivanice? Está vendo lá no telão? Tô. Essa é a sua casa? Tá meio embaçado. Essa é verde? É uma casa verde, isso. Verde. Isso. Tá, essa é a sua casa. Isso. Tá. E bem no muro entre a casa de cá, que é a marronzinha. Quem que mora aqui do lado? É uma senhora de idade, bem de idade, já é a dona Geralda, que tem os filhos até deficientes, cego também. Tá. E a senhora sabe onde é que o polaco mora, para a direita ou para a esquerda? Ali, saindo a minha casa, passando a da irmã, tem uma outra do lado de baixo, na esquina, já é a casa dele. Já é a casa dele. Já é a casa dele. Pulando uma casa, já é a casa dele. Já é, porque assim é T. É assim e assim é a rua. Ele mora na rua que desce. Tá certo. Próxima fotografia, ó. Esses tiros aqui... Isso, esse é os tiros. Isso. Esse aí já é no fundo, porque é do corredor. É um corredor. Corredor que vai para o fundo da sua casa. É um corredor que vai para o fundo. Ele correu para o corredor, né? E esse tiro pegou lá no fundo da casa dos fundos. Certo. Mais uma fotografia que tem. Aqui o sangue, né? Que Isso. ele saiu correndo. Isso. Foi encontrado um projétil. Tem mais uma foto ou não? Não, acabou. Então ali aquele é o corredor da sua casa. É o corredor da minha casa, porque ele correu, em vez dele entrar nos fundos, entrar para casa, lá onde está aquela parede tem um muro, ele pulou aquele muro. Certo. Pulou o muro da casa da irmã, pulou um outro lá e atravessou. Bom, esse rapaz, que no caso que foi reconhecido como sendo Paulo Júnior que atirou, a senhora sabe dizer se ele foi preso, se ele confessou, se ele negou, qual é a versão que ele dá? Não sei nada sobre isso. A senhora não sabe? Não fiquei sabendo de nada mais. A única coisa que eu fiquei sabendo, nem me lembro, que falaram primeiro, parece que ele estava preso, agora isso eu não sei. Certo. Aquela pessoa que teria visto, a senhora sabe dizer se lá na delegacia viu a pessoa, reconheceu a pessoa? Não sei, eu não falei com eles e eles também não entraram em contato comigo sobre isso. Alguém falou para a senhora que esse rapaz que atirou, ou a família da Thaís, é perigoso, que as testemunhas têm medo de vir falar? Olha, isso aí eu não sei, porque ninguém me falou nada sobre isso. Certo. Estou satisfeito. Obrigado. Porque ele, né, mas a que era mais perigosa, acho que era ela, né, então.
E doutor, por defesa. Obrigado, excelência. Dona Ivanice, tudo bem? Sim. Boa tarde. A senhora mora no local ainda lá? Moro. Tá. O senhor disse a senhora disse que o seu neto namorava uma Bruna, né? É. Ela frequentava a sua casa lá? Oi? Ela frequentava a sua casa? Não, não. A senhora conhecia essa Bruna? Não, eu conheço. É gente que mora ali no conjunto, né? Eu conheço, mas não tem intimidade. Certo. E a Thaís, a senhora chegou a conhecer? Conheço porque é ali, que eu já falei pra vocês, é um conjunto ali, né? Ela mora próximo ali também. E a senhora disse que ela namorou seu filho, seu neto. A senhora disse que ela namorou o Lucas. Isso, mas isso é quando eles eram bem mais criança. Tá, então ela namorou quando era criança ou ela tinha namorado logo após a Bruna? Oi? Porque quando o promotor perguntou, a senhora disse que o seu filho namorava a Bruna e depois ele chegou a ou queria se relacionar com a Thaís. Essa parte eu não entendi. Disse que ela queria voltar com ele. Entendi. Só que não é ele que contou essas coisas pra mim, porque ele era muito fechado, ele não conversava. E a senhora soube por quem isso? Oi? A senhora soube por quem? Não, isso daí a gente sabe por eles mesmo ali, e até pela mãe da Bruna daí. Então, como ela se relacionou com ele lá na infância, é isso que a senhora falou? Quando eles eram mais adolescentes, parece. Adolescente. E daí agora... eu também nem sabia dessas coisas. E depois, passado todo esse tempo lá, com 21 anos, 22, ele queria voltar... Dizem que ela queria voltar com ele. Então diziam aquilo, né? A senhora não conhecia, nunca viu... Não, ela eu conheço. Sim, mas ela frequentava a sua casa? Não, nunca foi. A senhora viu o Lucas conversando com a Thaís em algum momento? Uma vez ele já tinha ido no meu portão junto, que eu não sei se é esse mesmo rapaz, lá atrás de R$500, uma coisa assim, que daí ele falou, não é comigo que você tem, e chamou o outro na hora lá. Mas foi a Thaís que foi lá? Foi, a Thaís é junto com um rapazinho, então, que eu até, ela mesma. Ela me conhece muito e eu conheço ela assim, de vista, de passar na rua direto ali, tudo. Tá, a senhora disse que teve uma pessoa que presenciou o crime lá, né? Que é o seu vizinho e tudo mais. Isso. Que o apelido dele é Polaco? É. E o nome dele a senhora sabe? É o Wilson. É o Wilson. É que ele é vizinho ali, ele guardava a Kombi na minha casa. Tá, esse polaco aí, esse Wilson, a senhora, depois que ocorreu todos os fatos, né, a senhora chegou a conversar com ele recentemente, ou passado um tempo ali sobre essa situação da morte do seu neto? Não, sobre esse assunto da morte a gente conversou no começo, de vez em quando ele continuou um pouco guardando, depois ele não conseguiu guardar a Kombi lá, porque ele disse que quando ele ia guardar a Kombi, inclusive meu menino... Se a senhora puder falar só um pouquinho, aqui está um pouquinho mais devagar, só um minuto, para eu poder entender. Então ele estava, essa parte da Kombi aí. Então, quando ele ia guardar a Kombi, sempre meu menino estava lá no quarto dele, que era na frente, meu menino ainda ficava, como o espaço é pequeno, meu menino ficava mandando ele vir. Ou até quando podia, até encostar na parede. E eu lembro que a última vez que ele foi, ele deixou a Kombi, saiu rápido, nervoso, porque disse que ele não estava conseguindo, porque ele lembrava do Lucas. Tá. Então a senhora não chegou lá conversar com o Wilson sobre as audiências que ele teve no fórum? Não, sobre as audiências não conversei e eles também não tocaram no assunto comigo. E a senhora foi ouvida em audiência antes aqui dessa audiência? Não, é a primeira vez que eu vejo. Só na delegacia, né? É, só o dia que o menino faleceu. Que a senhora foi na delegacia. O amigo do Lucas, o Rafael, fala que praticava tráfico com o seu neto lá. A senhora tinha conhecimento disso? Inclusive esse Rafael, ele perguntou das atividades do polaco, mas não do Rafael. Esse Rafael, inclusive, foi preso por causa de tráfico. Entendi. Só, excelência, obrigado. Jurados, alguma pergunta? Tá ótimo, minha parte também não tenho perguntas. Eu agradeço aqui a presença da senhora, a gente encerra, tá certo? Obrigado. Tá, obrigado. Boa tarde, o nome completo da senhora qual que é? Tá, deixa eu só verificar. Gordo. Está lá. Temente. Foi que ele perguntou. Jurados, alguma pergunta? Não, tá ótimo, minha parte também não tenho perguntas.
Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? O nome completo da senhora qual que é? Graziela Carla Menezes Jorge. Tá, Graziela, pelo que eu verifico aqui, a senhora é escrivã de polícia, é isso? Sim, Tá, imagino então que tenha conhecido aqui os fatos, também as pessoas aqui envolvidas apenas em função do seu trabalho, é isso? A senhora chegou a trabalhar nesse inquérito ou não? sim. Tá ótimo. Oi, pois não, pode falar. Eu acho que eu secretaria esse inquérito até novembro de 2019. Tá, entendi. Tá ótimo. A senhora vai ser ouvida aqui então como testemunha e por essa razão presto o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho, ok? Em relação à presença do Paulo Roberto aqui em plenário enquanto a senhora presta depoimento, algum problema? Não, Tá ótimo. Então, doutor Marcelo, Ministério Público. Boa tarde, Graziela. Tudo bem? boa tarde. A respeito desse inquérito policial que apurou a morte do Lucas Martins Gonçalves e foi indiciado Paulo Roberto José da Silva Júnior. Esse fato já faz 2 anos que teria acontecido. O que a senhora lembra? Qual fato que lhe traz à memória a investigação desse fato aqui? Ó, eu me recordo que a vítima era um jovem e que os depoimentos que foram colhidos lá no meu cartório davam conta de que ele teria se desentendido com uma moça. Não sei se ele tinha algum relacionamento com ela, se eu não me engano ela chamava Thaís, e que por esse motivo teria resultado na morte do Lucas. Certo. A senhora se recorda quantas pessoas compareceram para relatar este fato? Olha, eu me recordo de ter ouvido, em número não, mas eu ouvi algumas pessoas, Certo. dentre elas testemunha sigilosa Isso. e outras testemunhas também, familiar da vítima, eu ouvi também. Uma das testemunhas sigilosas, depois esta mesma testemunha pediu para que não fosse sigilosa. Valdeir Felício do Amor. Lembra-se dessa pessoa? Sim, Quem é esta pessoa? O que ele sabe do fato? O que ele viu do fato? se eu não me engano, ele eu posso falar O nome dele? o nome dele? Claro, ele mesmo já pediu para Ah, que tá. não quis. Se eu não me engano, ele era parente dessa moça, dessa Thaís. Ele foi ouvido na presença de um advogado, se eu não me engano. Exatamente. Ele estava assistido por um advogado Isso. e ele relatou que tomou conhecimento da autoria do crime pelo próprio autor, que teria confidenciado a ele. Exatamente. Excelência, se for possível, página 105, os jurados podem analisar. Nós temos aqui essa declaração, Valdeir Felício do Amor, na presença do seu advogado, José Roberto Rutz Machado. A senhora lembra o nome do advogado, não? Não me recordo do nome. Tá. E ele disse exatamente isso, que tem conhecimento que o autor da morte de Lucas foi seu cunhado Paulo Roberto José da Silva Júnior. Esta pessoa deu esta declaração, ela foi intimada para comparecer, ela foi de livre e espontânea vontade, ou ela estava presa e por qual motivo? Nossa, eu não me recordo, porque são muitos casos. Eu só lembro que parece que tinha uma outra investigação envolvendo essa pessoa. Certo. Ou essa pessoa teria sido citada num outro procedimento. Certo. A senhora não lembra então se ele estava preso, se compareceu ou se foi intimado? Não me recordo. Eu só me recordo que ele estava com um advogado. Certo. Inclusive o advogado assina esta declaração, né? O que me chamou a atenção que ele foi ouvido judicialmente, esse cidadão, né? E judicialmente ele disse o seguinte, que o advogado dele não estava presente no dia em que essa declaração foi feita. E eu peguei aqui, é possível baixar um pouquinho, Álvaro? Porque eu conheço quase todos os advogados, né? Todos são chatos, né? Principalmente na fase policial.
para assinar um documento, então, Deus o livre, né? Mas só que está assinado tanto na folha como no verso, a assinatura do advogado. E depois esse cidadão diz que não, que ele não assinou, que nem o advogado dele assinou, que isso aí foi uma invenção da delegacia. O que a senhora tem a dizer com relação a isso? Não é o doutor ali, hein? Só para deixar claro, doutor. Não é o doutor, foi um outro advogado. Né? Porque a senhora lembra então que o advogado estava presente? Lembro claramente que o advogado estava presente. E inclusive eu vejo que a tinta da caneta utilizada é a mesma para assinar. Né? É que a autoridade policial ele gosta que assine em preto. E eu gosto de azul, então normalmente na minha mesa fica o azul. Mas a senhora então estava presente e lembra-se da presença deste advogado? Com lá. toda certeza. Tá. Pois bem, foram ouvidas duas testemunhas sigilosas, aliás, uma testemunha sigilosa. A senhora lembra se essa testemunha sigilosa falava por qual motivo ele queria sigilo, se ele tinha sido ameaçado, ou ele tinha medo do fato lá, o que era, por que ele pediu sigilo? Olha, eu conversando com os policiais que investigaram esse caso, eles disseram que lá na região o suspeito era apontado como pessoa muito perigosa. Certo. Razão pela qual as testemunhas, eles não conseguiram encontrar muitas testemunhas, que as testemunhas temiam represália pelo fato do suspeito tratar de pessoa de alta periculosidade e ninguém iria na delegacia prestar qualquer depoimento em relação a ele. Bom, com relação aí ao suspeito, né, foi identificado como sendo Paulo Roberto José da Silva Júnior. A senhora sabe se foi pedido a prisão temporária ou preventiva dele, se ele foi interrogado, se a senhora participou do interrogatório, se ele foi reconhecido? Eu não sei, porque como eu disse, eu acho que eu trabalhei nesse inquérito só até o momento. Daí depois eu saí da 4ª delegacia e fui lotada na delegacia de crimes complexos. Então eu não sei o desfecho que deu esse inquérito. Certo. Bom, eu tenho aqui um termo de reconhecimento, página 123, mas eu acho que não é a senhora escrivã, só vamos colocar aqui. É a sua rubrica? Não. Não, né? Não. Tá. Na sequência, por favor, nós temos 4 indivíduos e 4 indivíduos de costa. A senhora não acompanhou essa... Não acompanhei. Tá, certo. A senhora sabe dizer se esse rapaz ficou preso por quanto tempo lá na delegacia? O suspeito? Não tenho conhecimento. Não tem conhecimento. Nas páginas 127, há uma informação do Luiz Renato Blanchet, conhece? Conheço. Alain Gruba Barbosa, conhece? Conheço. Que no dia 11 de dezembro de 2019, o Paulo Roberto da Silva, o nosso réu, fugiu de dentro da delegacia de homicídio. Por favor, pode repetir a data? A informação aqui é 11 de dezembro de 2019. Na verdade, a informação diz que ele tentou se evadir quando estava sendo levado da carceragem para a viatura. Neste momento, o preso soltou sua algema e correu cerca de uma quadra, vindo a ser recapturado pelos policiais nas esquinas da 7 de setembro com a Dr. Favre, no centro de Curitiba. Lembra-se desse episódio? Eu não estava na delegacia nessa época, eu acho que eu estava de férias, mas quando eu voltei, eu lembro que eu sou bem amiga do Gruba, e o Gruba estava com o braço ferido, assim, estava até cicatrizando, e ele comentou esse fato e comentou que chegou a cair, acho que na rua, para tentar recapturar a pessoa. Por que ele fugiu? Desconheço. Saquei. Bom, ele usou do direito constitucional ao silêncio. A senhora sabe depois se em juízo ele confessou o fato ou não? Desconheço. Desconhece. Ok. Nada mais, silêncio, devolvo a palavra. Ricardo, sua defesa. Obrigado, excelência.
Escrivã, quanto ao Valdeir, que foi ouvido lá na delegacia, esse Valdeir já era conhecido lá pela especialidade, pela senhora? Olha, eu não lembro, mas parece que essa testemunha, ele tinha sido citado em algum outro procedimento que eu não me recordo no momento. Porque consta dos autos que é um criminoso, com vasta ficha criminal, a senhora tem conhecimento? Não tenho. Tá. Inclusive ele foi preso lá depois, se não me engano, na sequência, ele foi com esse advogado, depois ele foi preso por mandado de prisão. A senhora chegou a presenciar isso? Não tenho conhecimento. Tá. Na oitiva desse Valdeir, a senhora estava presente, é isso? Sim, estava presente. Tá. E o advogado que acompanhava ele instruiu ele, a senhora chegou a notar alguma coisa nesse sentido? Eu lembro que ele estava com um advogado e ele relatou o fato, relatou tudo que ele sabia e o advogado se fez presente. Normalmente, depois do depoimento da testemunha, a gente dá a palavra para o defensor para ver se ele tem que acrescentar alguma coisa. Certo. E foi isso que aconteceu. Entendi. Porque esse Valdeir, eu não sei se a senhora se recorda, também tem processo por tráfico de drogas. A senhora sabe disso ou não? Não me recordo. Tá. Eu queria mostrar ali no telão a foto da sequência 16.6, por favor, Álvaro. Não, esse reconhecimento não fui eu que secretariei nessa época. Eu sou escrivã há 21 anos. Tá, a senhora é uma escrivã experiente. É possível fazer um reconhecimento de costas, porque aqui foi colocado o cidadão de costas na foto, é o que está ali no inquérito. E a pessoa disse que viu de costas lá na hora do crime e daí reconheceu de costas também. É possível um reconhecimento assim? Olha, quem determina o reconhecimento a fazer é a autoridade policial. Certo. Nós, na função de escrivã, a gente apenas auxilia a autoridade policial no que ele determinar. Certo. A senhora, como escrivã, já presenciou outros procedimentos dessa mesma espécie? Olha, eu já presenciei reconhecimento de voz, reconhecimento de... Certo. Porque às vezes a testemunha não vê a pessoa de frente, mas as características, por exemplo, se ela tem alguma característica específica nas costas, pode ser. Sim, mas com uma característica, né, específica, uma tatuagem. Aqui a testemunha fala que a pessoa estava de touca no dia, né? A questão é que o fato também aconteceu na luz do dia, né, doutor? Não aconteceu no escuro. Então, eu não sei se a pessoa tinha uma memória, sei lá, para se recordar. Entendi. Só isso, excelência. Muito obrigado. Jurados, alguma pergunta? Da minha parte, eu não tenho perguntas. Eu agradeço a presença da senhora e a gente encerra, certo? Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, eu não sei se a pessoa tinha uma memória, sei lá, para se recordar. Entendi. Só isso, excelência. Retomamos aqui então a sessão de julgamento, conforme também já indicado, com o interrogatório então do acusado Paulo Roberto José da Silva Júnior. Aí, Álvaro, por favor, pode iniciar a gravação ali? Ok? Vamos lá. Boa tarde, Paulo. O nome completo do senhor qual que é? Boa tarde. Paulo Roberto José da Silva Júnior. Ok. Paulo Roberto, o senhor mora aqui em Curitiba? Oi? O senhor mora aqui em Curitiba? Sim. Tá, qual que é o endereço? Rua Mandirituba, 251, Sítio Cercado. Tá ótimo. A sua profissão qual que é? Eu já trabalhei como
promotor de vendas e agora, por último, eu estava trabalhando de chapeiro. Tá, hoje o senhor está preso, né? Há quanto tempo? Isso. Há quanto tempo? Vai fazer 1 ano e 10 meses. Ok. E quando em liberdade, o seu salário, a remuneração era quanto? 1.220. Como chapeiro, é isso? Como chapeiro. Tá, o senhor chegou a frequentar a escola? Oi? Chegou a frequentar a escola? Frequentei, mas não terminei os estudos. Tá, até que série? Até a 6ª série. Ok, o senhor tem que idade hoje? Tenho 24. Ok, quando largou os estudos, tinha quantos anos? Tinha 16 anos, por aí. Tá, e o que é que houve na época? Na época? Isso. Na época eu teve um atrito, eu parei de estudar mesmo, assim, sem motivo. Tá, entendi. O senhor é casado? Não, solteiro no momento. Tem filhos? Tenho uma filha, De que idade que ela tem? tem 5 anos. Ela mora com quem? Mora com a mãe. Tá certo. Afora esse processo criminal, o senhor tem outros? Sim. Tá, por quais crimes? Oi? Por quais crimes? Eu tenho um assalto que eu fui condenado. Ok, E eu tô... aqui em Curitiba? Isso. Tá, qual que foi a pena? 3 anos e 6 meses, eu acho, se eu não me engano. Tá certo. E o que mais? E estou respondendo um processo de Morretes. Tá, e que processo que é esse? Um certo acusamento de homicídio. De homicídio também? Isso. Tá, em que pé que está esse processo lá em Morretes? Oi? Em que pé que está esse processo lá em Morretes? Eu não sei como que está o andamento por eu não ter um advogado pago assim, daí eu não sei como é que está. Tá, eu entrei aqui nesse processo, em verdade são 1, 2, 3, 4, 5 acusados, né? O senhor e mais 4, é isso? Isso. Tendo como vítimas aqui André Simeone Furquim. Se eu não me engano, acho que é isso sim. Tá ótimo. Tem conhecimento da acusação no dia de hoje? Sim. Ok, conversou com o seu advogado? Sim. Tá, Conversei então, hoje. Tá, a partir de agora, então, Paulo, não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se o quiser pode ficar em silêncio, isso não vai prejudicá-lo. Mas, por outro lado, é o momento que o senhor tem para a sua versão a respeito do que aconteceu. Né? E se esses fatos que constam aqui forem verdadeiros, o senhor admiti-los, confessá-los, em caso de condenação, a sua pena pode ser reduzida, pode ser atenuada, né, em razão dessa confissão. Ok. Tá. O senhor tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Vou responder. Tá, a pergunta que se faz aqui de início, Paulo Alberto, é muito simples. Consta no dia 1º de julho de 2019, por volta do 12h30, em via pública, na rua Otton Cristóvão Sescato, próximo ao número 430, bairro Sítio Cercado, aqui em Curitiba, o senhor Paulo Roberto José da Silva Júnior teria matado a vítima Lucas Martins Gonçalves, e pelo que consta aqui, fez isso mediante disparo de arma de fogo. Né? Ainda segundo diz o Ministério Público, a motivação teria sido torpe, né, consistente em vingança, em razão de ciúmes, uma vez que a vítima, o Lucas Martins Gonçalves, tinha relacionamento amoroso com Thaís Felício do Amor, né, com quem o senhor também tinha relacionamento. Esses fatos são verdadeiros, são falsos? Que nem eu disse no dia que eu fui na delegacia. Eu não tinha por motivo de matar o Lucas. Uma que eu não conhecia ele pessoalmente, já tinha, se eu não me recordo, eu já tinha visto de vista. Quanto ele tem um relacionamento com a Thaís, se ele tinha um relacionamento com ela antes de mim, isso eu também não sei. Mas se tivesse, já tinha acabado. E eu não tinha motivo para fazer isso. Tá, tudo bem. O senhor está dizendo então que não foi a pessoa que atirou nele, é isso? Não. Tá ótimo. Mas a vítima aqui, o Lucas, o senhor conhecia? Conhecia de vista. Tá, e que tipo de relacionamento que o senhor mantinha com ele? Tinha amizade? Eram conhecidos do bairro? Não. Trabalharam juntos? Estudaram juntos? Não, nada? também. Se eu não me engano, nós já tínhamos frequentado a mesma escola. Uhum. Tá, e essa moça aqui, Thaís Felício do Amor, quem que é? A Thaís Felício do Amor era a companheira que eu tava, só que também eu conheci ela no bairro ali. Tá, então veja, esse fato aconteceu aqui, pelo que consta, no dia 1º de julho de 2019, né? Tem quase 2 anos, daqui a pouco completa 2 anos, aqui alguns dias, né? Aliás, 1º de julho, perdão, já completou aqui 2 anos, né? Há quanto tempo, né, nessa época que 1º de julho, você namorava namorava, se relacionava, convivia eu com a Thaís? Eu estava pouco tempo com ela. Tá, mantinha relacionamento com ela, então é isso? Isso. Tá, esse pouco tempo seria o quê? 1 mês, 1 semana, 1 ano? Eu acho que na faixa de uns 2 meses, 3 meses, por aí.
Tá. E que tipo de relação que o Lucas, a vítima, que mantinha com ela? Daí eu não sei. Tá, mas eles chegaram a ter algum envolvimento? Ela com ele? É. Que eu saiba se eles tiveram foi antes de mim. De eu estar em relacionamento com ela. Ah, tá, foi antes então, é isso? Sim. Tá, quanto tempo antes? Daí eu não me recordo, não sei dizer. Tá, mas foi em 2019 mesmo? Não, isso eu não sei dizer. E tinha algum problema entre vocês? Entre eu e ele? É, Não, em razão desse fato aqui, em Não. razão dessa moça? não, Tá. Ainda hoje o senhor se relaciona com ela? não, Não tem mais contato? não, nenhum. Desde quando eu caí preso eu não tenho mais contato com ela. Tá, então veja, o senhor foi aqui investigado, depois denunciado, processado, pronunciado e hoje está aqui respondendo por esse fato, né? Em julgamento perante o tribunal do júri. O senhor já negou, disse que não foi o senhor. Sabe dizer quem é que matou a vítima, o Lucas? Não sei. Isso eu não sei dizer. Tá. Por qual razão que imputaram o senhor então essa autoria? Oi? Não entendi. Por qual razão estão dizendo nesse processo que o senhor é o autor, o senhor que matou ele? Pelo que eu sei que disseram que foi por motivo da Thaís, né? Mas que nem eu disse, eu não sei dizer quanto tempo ela tinha se relacionado com ele. Que eu saiba, quando eu estava com ela não tinha contato com ele. Então eu não teria motivo para fazer isso. Não tenho nenhuma, tipo, como é que eu posso dizer, um vínculo com ele. Não tive nenhuma discussão com ele. Não conversava com ele. Tá. O senhor tem envolvimento com droga? Eu? É. Não. No momento que eu estava trabalhando, que tinha saído de um emprego e estava fazendo umas taxas de chapeiro em outro emprego para ver se eu ia conseguir pegar fixo. Tá, entendi. Mas o senhor já teve envolvimento com droga? Não, já tive passagem, já fui absolvido. Aham. Por tráfico, é isso? Isso, E aí o senhor foi absolvido? fui absolvido. Tá, e o senhor tem outras anotações por usuário aqui, né? Uhum. O senhor chegou a ser interrogado na delegacia. Sim. O que o senhor contou para o delegado lá? No dia? Isso, na delegacia de polícia. Eu falei que eu não só me reconheci o Lucas de vista e que não tinha sido eu. Se eu não me engano, foi isso que eu falei. Tá, e que fim que deu a Thaís? Cadê ela? Oi? A Thaís, cadê? A Thaís? É. Se eu não me engano, nas últimas vezes que eu soube, que minha mãe até falou na visita de videoconferência, eu acho que ela estava presa. Tá, por qual razão? Sabe dizer? Estava no mesmo processo que eu estava respondendo lá de Morretes. Por homicídio, é isso? Isso. Ok. Bem, Lucas, é do seu conhecimento, até porque imagino que o defensor tenha passado isso para o senhor. Esse crime, ou seja, essa morte aqui da vítima Lucas, teve testemunha, pessoas que assistiram a esse fato, né? E uma delas aqui foi levada até a delegacia, depois aqui também em juiz, e reconheceu o senhor como a pessoa que atirou. Do Lucas? Isso, do Lucas, né? Estamos tratando aqui apenas desse fato do Lucas, né? O de Morretes eu perguntei pelo seu histórico e tal, né? Mas não... Sim. E também pelo fato que chama a atenção que a Thaís está envolvida nesse processo em Morretes, né? Mas não está em julgamento aqui hoje. Isso, tá bom. Em relação ao Lucas, né? Apontam o senhor assim como autor, que teriam visto o senhor atirar nele. Mas foi que nem eu disse no dia. Que nem que eu me recordo, eu estava na casa da minha mãe, que não fica tão próximo dali, que fica ao contrário, acho que da onde aconteceu o crime, que por ser meio perto a gente sabe, né? Mas que tenham me visto é impossível ter me visto. Tá certo. Quanto tempo depois que o senhor tomou conhecimento desse fato aqui? Oi? Quanto tempo depois que o senhor tomou conhecimento da morte? Da morte do Lucas? A gente sabe, né? Porque que nem eu moro na região ali, então acontece e a gente sabe, né? E já ficou sabendo logo em seguida, no mesmo dia? Na verdade, eu fiquei sabendo uns dias depois e após eu vim preso
fato de Morretes, que daí chegou a intimação para mim. Foi daí que eu fiquei sabendo que estavam me acusando. Fora isso, para mim, eu nem sabia que tinha sido ele, na verdade. Tá, entendi. Mas a sua prisão foi quanto tempo depois? Quanto tempo depois? É. Olha, não me recordo dizer assim, mas foi em julho que o senhor disse, né? 1º de julho, a morte 1º dele. de julho. Eu fui preso dia 8 de setembro. Porque o senhor disse agora que se recorda estava na casa da sua mãe. Isso. Né? Tinha alguma razão especial para o senhor se recordar desse dia, desse horário? Ou... Não, porque eu moro na minha mãe, então geralmente eu estou sempre ali. Tá bom. O senhor já disse que foi condenado aqui por roubo, né? Isso, Tá. Nesse processo de roubo, o senhor foi interrogado. fui. O senhor assumiu que roubou? Eu assumi. Falou assim, fui eu que fui lá e pratiquei esse roubo ou não? O senhor negou essa autoria? Eu assumi. Tanto quando foi vindo na delegacia, depois quanto em juízo ou não? Oi? Tanto na delegacia de polícia, depois quanto em juízo, ou em algum momento o senhor negou essa autoria? Não, no momento algum eu neguei. Tá ótimo. Por enquanto, a minha parte é só, Ministério Público. Paulo, né? Tudo bem, Paulo? Paulo, você falou que está preso 1 ano e 10 meses e que foi preso, então, dia 8 de setembro de 2019. Isso. Mas não foi preso por causa desse fato. Não. Você foi preso por causa do fato de Morretes. Isso. Muito bem. Só para que a gente possa entender, essa prisão em Morretes foi por mandado de prisão ou flagrante? Foi por mandado de prisão. Mandado de prisão. O mandado de prisão lá da Justiça de Morretes. Sim. E você foi preso lá em Morretes ou aqui em Curitiba? Fui preso em Curitiba. Curitiba. Tá. O senhor lembra quando que foi cumprido, aonde que o senhor estava, como é que a polícia achou você? Como é que ele achou? Achou eu numa abordagem. Eles me deram uma abordagem. Mas assim, normal? Normal, me deram uma abordagem na rua e foram conferir meu nome. Daí viram que tinha um mandado de prisão lá de... Daí viram que tinha um mandado. Isso, o senhor, então, essa abordagem se deu ali no sítio cercado mesmo? Foi no sítio cercado. Na rua? De Isso. noite, de dia? De dia. De dia. Lembra que dia que era? Dia 8 de setembro, né? Isso, dia 8 de setembro. Mais ou menos que horas que foi isso? Foi de tarde, no meio-dia, assim. Certo. Bom, avisou sua mãe que foi preso, daí teve contato com algum advogado para comunicar sua prisão? Não. Não? Não. Tá. E o senhor já teve por Morretes? Eu já tive por Morretes? Já tive por lá, sim. O que o senhor tem parente lá, amigos lá? Na verdade, eu tenho uns conhecidos da minha mãe lá. Certo. E tenho parente em Antonina. Em Antonina. O senhor já morou em Antonina? Em Antonina eu já morei, sim. Já morou em Antonina. Mas isso era quando eu era mais novo. Certo. E ali no sítio cercado, o senhor está morando ali com a sua mãe, né? O senhor falou. Sim. O senhor lembra o nome da rua ali? Sim. Qual que é? Rua Mandirituba. Mandirituba. E há quanto tempo o senhor estava morando ali? Ali? Eu moro desde que eu nasci ali com a minha mãe. Desde que o senhor nasceu, o senhor Desde que eu nasci, eu moro ali com a minha mãe. Tá. Sua mãe foi ouvida no processo? Que eu me recordo, não. Por qual motivo? Não sei. Acho que não chamaram ela para ser ouvida. Não chamaram ela para ser ouvida? Tá. Para confirmar se ela estava com o senhor, se estava em casa e tal? Não. Bom. O senhor disse que estava na sua casa, né? No dia que aconteceu a morte do Lucas, né? Tá. No dia dessa prisão em razão da morte lá em Morretes, né? O senhor estava onde nessa data? Que dia que foi a morte lá em Morretes? Eu não sei dizer. Não sei Como é o nome da pessoa que morreu lá em Morretes? Também não sei dizer. Não sabe. Não me recordo. Com quem que o senhor está respondendo o processo lá? Estou respondendo com a Thaís e com o Melk. E tem mais 2 pessoas que eu também não me recordo o nome. Melquisedeque, né? Isso. Melquisedeque. E mais outras 2 pessoas que o senhor não sabe o nome. Isso. Tá. E veja, por qual motivo a justiça de Morretes foi atrás de você?
Em razão dessa morte, você participou lá desse caso? Também, na verdade, é que nem está no inquérito. Eu nem conheço a pessoa, não me recordo da pessoa que foi morta lá. Tá. Eu não sei o porquê que me colocaram no meio. Aham. E Até você nessa data não estava lá? Na data? Não, que eu me recordo eu não estava. E a Thaís? A Thaís eu não posso dizer, Tá. que eu... E o Melk? O Melco também não, porque eu não sei dos passos deles, Não né? sabe dizer se eles falaram que foi você ou que você estava junto? Supostamente teve uma pessoa que falou. Ah, mas tem eu uma pessoa não... que falou que o senhor estava junto. Isso. O senhor não sabe dizer quem é que falou? Não. O senhor tem algum problema com a Thaís, com o Melquisedeque? Ou... Até então, não. Não, tá. Bom, esta filha que o senhor tem, como é o nome da criança? Lívia? É com a Thaís? Não. Não, com outra. Com outra mulher. O roubo que o senhor participou foi em 2017, né? Isso. E esse que o senhor falou que pegou 3 anos, um pouquinho? Isso. Estava sozinho ou acompanhado? Estava acompanhado. Com quantas pessoas? Mais 2. Mais 2. E qual foi o motivo desse roubo? Na verdade, foi ali que nós estava meio sem emprego e daí nós resolveu fazer no calor da emoção. Certo. Mas eu nunca Tá. tinha passagem alguma. De quem que era a arma? A arma era do outro menino. Que foi, acho que se eu não me engano era o Gabriel. A arma era do Gabriel. Isso. O juiz perguntou se o senhor confessou lá, né? Isso. O senhor disse que confessou. Sim. Eu estou vendo aqui, mas não tem sua confissão. Não tem. Não. Mas a minha confissão foi feita em juízo. Em juízo. Em juízo. Ok. Vamos continuar. Esse homicídio de Morretes, aqui eu tenho como teria sido dia 4 de maio, ou seja, 2 meses antes da morte do Lucas. Onde é que o senhor estava no dia 4 de maio de 2019? Não me recordo em Não dizer. lembro. As outras pessoas é Edson Jorge, conhece? Por nome assim, não me recordo. Israel Xavier. Também não me recordo. O que o Melk é da Thaís? Parente não é, acho que deve ser conhecido. 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 Um fato que me chama a atenção, que eu fiz um júri do Melquisedeque aqui e do Valdir. Conhece o Valdir? Valdir eu conheço. Então, porque no dia 4 de julho, ou seja, 3 dias depois da morte do Lucas, houve uma morte lá do Reginaldo Fabiano, lá no bairro, lembra disso? Não me recordo, de nome assim, não me recordo onde foi. Reginaldo Fabiano teria sido morto numa praça lá. Ah, acho que eu fiquei sabendo. Tá. Quem que teria matado o Reginaldo e por quê? Ah, isso aí eu não posso dizer. Não... Na época foi acusado o Valdeir Felício do Amor e o Melquisedeque Silva Gomes. Sabe dizer se eles tiveram participação nesse crime ou não? Não sei dizer. Não sabe. E também teriam sido reconhecidos de costas, com moletom, etc. Enfim. Bom, neste fato aqui, o senhor foi preso, estava preso lá por Morretes, né? Isso. Aí que a polícia chegou no senhor, descobriu que o senhor estava preso, o senhor veio ser ouvido aqui daí? Vim ser sim. Como é que trouxeram o senhor de lá para cá? Não, mas eu não fui preso em Morretes, eu fui preso aqui. Ah, tá. Quando me tiraram para ser ouvido, eu já estava na PCE. Entendi. Já estava aqui, em Piraquara. Então, vamos só entender. Prenderam o senhor na rua, Na levaram o senhor primeiro para qual lugar? Me levaram para o 11º no SIC. E depois para o penitenciário. Depois eu fui para CCP. Aí a delegacia de homicídio chamou o senhor para vir depor na delegacia. Isso? Sim. Como é que foi a tentativa de fuga ali? Na verdade, no calor da emoção, por eu estar preso e estar querendo ir embora, eu agi na emoção e tentei fugir. Não tinha... Tava com algema ou não? Eu estava com a algema aberta. Como assim algema aberta? Ela estava frouxa.
Ou seja, a oportunidade surgiu. Foi no o senhor calor da aproveitou. emoção. Foi no calor da emoção. Sim. E aí, quando o senhor foi interrogado lá na polícia, o senhor não lembra o que o senhor falou lá, né? Não, eu me recordo que eu falei que não tinha sido eu, que eu conheci o Lucas de vista, e só isso. Tá. E aqui em juízo, qual que o senhor falou? Aqui na audiência, para o juiz. Na audiência que foi por videoconferência, né? Isso, era uma juíza, acho. Acho que foi. Eu É, acho o que eu que fiquei o em senhor silêncio. O senhor ficou em silêncio? Silêncio. Por vontade própria? Por vontade própria. Por vontade... E hoje o senhor resolveu falar novamente que não é o senhor, é isso? Uhum. O que mudou, já que não era o senhor, em não dizer para a juíza que não era o senhor e hoje voltar a dizer que não é o senhor? Não, O é que por- isso muda? Não muda nada, é porque eu não estava sendo instruído e eu não sabia o que Isso falar. mesmo, o senhor estava sendo instruído. Só que agora eu resolvi dar a minha versão, né? Porque. Quem que instruiu o senhor? Oi? Quem que instruiu? Não, ninguém instruiu, eu só tô querendo dar a minha versão para mim dizer os fatos que eu estava fazendo no dia, né? Tá. O senhor nunca teve advogado contratado? Não, Sabe dizer se o Melquisedeque, ou o Jair, ou a própria Thaís tem advogado e quem são os advogados dele? não posso dizer, não sei. Tá. Bom, o senhor Valdeir Felício do Amor, junto com o advogado dele, na página 105, os dois assinam, dizem que foi o senhor. Aí eu não sei por que ele disse isso. Pois é. Isso o senhor não sabe dizer. Não, O senhor sabe dizer qual era a arma utilizada para matar o... não sei dizer. Não sabe. O senhor já usou droga? Droga? É. Já fui usuário, sim. Chegou a usar alguma vez com o Lucas? Não. Não. E a Thaís? O que ela faz, a Thaís, da vida? Ela já foi presa por tráfico? Ela tem envolvimento com o tráfico? A Thaís, por eu estar uns dias com ela, o que ela fazia, o que ela deixava de fazer, ela não me comunicava. E eu também não estava que nem todo o tempo com ela. Então eu não posso dizer, afirmar. O senhor conheceu o ex-namorado dela, outros ex-namorados dela? Não, Robson Loptaco? não, Não conhece? Loptaco? Não conhece essa pessoa? não. André Luiz Castro, não conhece? É. Bom, então, Paulo, para resumir, não é o senhor que atirou. Não. Soube dizer quem que então, já que não foi o senhor, né? Que a vítima morreu de tiro. Se não foi o senhor e que o senhor morava no bairro, tomou conhecimento, quem foi? E por que foi? Quem foi, assim eu não sei dizer. Eu sei que eu posso dizer que, se eu não me engano, que os boatos que são, o Lucas também tinha envolvimento no tráfico na região. Não, isso nós sabemos, isso está claro no processo. Então, pode ser várias pessoas que ele podia ter desafeto. Tá. E por que escolheriam o senhor? Daí eu não sei por qual motivo. Né? Não sabe. Lá em Morretes, o senhor negou também a participação? Lá em Morretes eu fiquei em silêncio. Quem instruiu o senhor? Ninguém. E lá o senhor é defendido por quem? Oi. Não sei dizer o nome do advogado. É do estado também. É do Estado também. Sim. Nomeado pela juíza lá. Sim. Certo. O senhor falou hoje que o doutor, é a primeira vez que o senhor teve contato com ele porque ele foi nomeado para fazer seu júri, né? Sim. Certo. Bom, como é que nós vamos comprovar o seu álibi, no caso que no dia do fato não foi o senhor? Porque nós temos, como o juiz falou, nós temos pessoas que disseram que viram o senhor lá, né? Mas independentemente disso, o senhor teria como nos comprovar o contrário? Olha, nesse dia e nesse horário eu estava em tal lugar com tal pessoa. E por que tal pessoa não veio aqui dizer isso? A única pessoa que poderia dizer é a minha mãe. Só ela, né? E que nem que eu ouvi que diz que a testemunha falou que estava descosta e de capuz, como que ela consegue afirmar que fui eu? Não, Que eu estava passando lá?
Veja, a gente tem que tentar entender exatamente isso. Qual motivo teria ela para acusar injustamente o senhor? Sim, daí que nem... Teria ela algum motivo para Não, acusar que nem injustamente? daí que eu ouvi dizer, né, que foi por causa das ciúmes da Thaís, né? Ou se a Thaís teve alguma discussão com ele e eu não estava sabendo, daí eu também não posso afirmar. Na verdade, comenta um pouco mais, que inclusive a Thaís teria solicitado ao senhor para fazer o crime. Não, mas daí... Né? Enfim, estou falando isso. O senhor nega, não é o senhor, não tem um álibi para comprovar. E com relação aos outros crimes, é só o roubo que o senhor foi condenado e o outro o senhor foi absolvido, né? Isso, O senhor falou. Esse que o senhor foi absolvido, o que era? era tráfico. Tráfico? Isso. Aonde que foi esse tráfico? Se eu não me engano, foi no SIC. E o que era? Como é que foi? O senhor foi preso? Como é que aconteceu? Na verdade, eu estava numa rua, eu fui abordado e acharam a droga, mas não acharam comigo. Acharam uma esquina depois, uma quadra assim, virando. E daí fizeram que era eu. Mas como tinha outros meninos também, não comprovaram que tinha sido eu. Mas era sua ou não? Não. Não. E lá o senhor também negou? Isso. Com relação, para encerrar já, tá aqui, ó, o senhor disse que não conhecia o Edson e o Israel, mas tem apelido, talvez pelo apelido o senhor conheça. Zig. 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 Não me recordo. Não. Cabelo. Também não me recordo. Tá. Lá em Morretes, o senhor deve ter lido o inquérito lá também, o processo. Como é que a polícia chegou no seu nome, já que o senhor disse que não estava nem em Morretes, né? Porque uma coisa é a pessoa olhar, poder confundir o senhor. Outra coisa, o senhor nem está na comarca de Morretes e atribuir que o senhor estava lá, que cometeu um homicídio junto com outras pessoas, etc. O que tem no processo lá contra o senhor? Por que estavam me acusando? Lá, isso. Acusaram porque disseram que tinha visto que, se eu não me engano, o acusado tinha subtraído umas coisas minhas. E foi isso, mas... Subtrair? O Isso. senhor teria sido vítima Isso, da vítima. isso. E isso aconteceu, não? Não, eu não... Que nem eu disse, eu não me recordo dessa pessoa. E eu quem não que lembro falou, e dela. quem que falou isso? Se eu não me engano, foi... Eu não lembro o nome da pessoa, não posso dizer. Porque senão eu vou estar mentindo. Eu não me recordo o nome Mas da alguém pessoa. então teria dito Isso, que a vítima lá teria Isso. roubado o senhor isso. e aí se vingaram. Mais ou Isso. menos essa história. Tá Isso. certo. Estou satisfeito, silêncio, muito obrigado. Doutor, por defesa. Obrigado, excelência. Paulo, foi falado mais de uma vez pelo doutor promotor, inclusive o juiz falou a mesma coisa. É difícil comprovar a tua versão para os fatos, né? Isso. Que você estava em casa, a gente não tem provas para demonstrar isso. Não tem como, tua mãe não foi ouvida, certo? Certo. Você já escutou alguma vez dizer assim que alguém foi condenado porque foi confundido? Já viu na TV isso? Já. Aonde eu me encontro, no momento... Doutor, questão de ordem. Isso aí é pergunta, doutor. Isso Doutor, aí uma pergunta objetiva, né, doutor? Essa Eu não perguntei se ele acha nada, foi Isso aí objetiva, é né, exceção doutor? à regra. Porque a única testemunha ocular que está aqui não sabe nada. O senhor já ouviu falar que Diferente. pessoas culpadas foram inocentadas? Tá, Ótimo da doutor, pergunta. seu assiste Fantástico todo domingo tá lá. O senhor está vendo muito fantástico, doutor. Mas que bom, né, doutor, que Então, tô vendo. vai ver a realidade. O senhor das devia ruas, ver, né? doutor, que se o senhor visse o Fantástico, o senhor não condenava inocente, Eu doutor. duvido que o senhor não tenha agrado na sua Se o casa. senhor tem não medo de visse, pessoas como ele, se o senhor doutor. visse mais de Fantástico, doutor, o Faça senhor pedia per- absolvição do Doutor, inocente em vez de ver Fantástico, e vai não, estudar, doutor, e vai ver fazia a essa nossa função de realidade. promotor de justiça e não condenava inocente, doutor. O Fantástico não absolve nem condena, doutor. O senhor deveria assistir mais, inclusive. Aí o senhor poderia ver reportagens interessantes. Posso continuar, doutor? Foi o que eu fiz, né? Se o senhor não sabe que é pergunta objetiva. O senhor já escutou notícia assim na TV que pessoas foram condenadas inocentemente? Sim. Tá.
Você disse, o doutor insiste nesse homicídio de Morretes, a gente não está nem discutindo Morretes aqui, que no dia dos fatos você estava na casa da sua mãe, é isso? Não entendeu? No dia dos fatos você estava na casa da sua mãe. Isso. Teve uma testemunha que foi ouvida aqui e disse que o senhor passou na cena do crime 1 hora ou 2 horas antes. Isso aconteceu? Não me recordo Inclusive disso. que foi com a Thaís isso. Não. Certo. O senhor tinha costume de passar na frente da casa da vítima ali, do Lucas? Não. O senhor sabia onde ele morava? Onde ele mora, eu não sei onde ele Mas mora. o senhor sabia, já conhecia, o senhor disse que quando foi perguntado pelo promotor, o senhor disse que conhecia de vista. Conhecer de vista? Então isso é verdade. Isso é verdade. Certo. Desde que você foi preso, você teve, pelo que eu pude ver no processo, você teve contato com diversos advogados. Todos eles foram nomeados pelo juízo, pelo Estado. Você nunca contratou ninguém. Não, isso é... Tá. Você nunca pôde conversar com um advogado, porque você estava fazendo... lá onde você está preso, tem visita pessoal de advogado ou só por videoconferência? Só por... Agora, no momento, só videoconferência. Depois da pandemia, né? Isso. Tá. Esses advogados que estavam no processo, você conseguia conversar com eles sobre a sua defesa? Eu acho que teve uma vez que foi, só que daí não foi mais. E nunca conversamos assim, certamente. Sempre tinha dificuldade, né? Isso. Inclusive, eu acho que eu conversei com você uma vez. Isso. Certo. Você nunca contratou advogado por quê? Você não tem condições? Não tenho condições. Certo. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Hoje é a única oportunidade, os jurados estão aí, que você quer falar a respeito do teu caso? Não. Tá. Acho que eu já tinha tudo que eu tinha para falar, eu já disse já. Tá bom. Muito obrigado, excelência. Jurados, alguma pergunta? Rixa, algum problema com o Valdeir? Com o Valdeir? É. Com o Valdeir, na verdade, que eu saiba, ele era irmão da Thaís, né? Que era a pessoa que eu tava em relacionamento com ela. Mas rixa, assim, não vou dizer que eu tinha amizade com ele. Mas rixa eu não tinha nenhuma. Ok? Pelos demais? Paulo, tem uma última pergunta. Edneia Alves de Moura, quem que é? Minha mãe. Tá, Edneia, ela foi arrolada aqui como testemunha pela defesa, né? E ela não foi ouvida, que houve uma dispensa pelo seu defensor. Não era do seu interesse ouvi-la? Daí eu não sei dizer, né? Porque ela poderia dizer que eu estava lá em casa, né? Aham. Tá, tudo bem. Quando o senhor foi preso, né? O senhor tinha celular? Se eu tinha celular? Isso, é. Comigo no momento, não. Tá. E a polícia chegou de alguma outra forma a prender algum celular seu? Quando eu fui lá na delegacia ser ouvido, eles me mostraram um celular que estava quebrado, que eles tinham pegado na casa da minha mãe. Uhum. E era seu o celular? Sim. Tá ótimo, então. A gente encerra por aqui, então, Paulo. E o senhor continua acompanhando o julgamento aí, tá certo? Tá bom. Marcelo, a tua parte. Podemos? Em pé, para que se faça, então, a leitura da sentença. Paulo, realizamos aqui no dia de hoje seu julgamento, nos testemunhas, o senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Na sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e da mesma maneira fez seu defensor a seu favor. Ao final de tudo isso, o conselho de sentença aqui chegou numa conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. Leitura de maneira resumida, ela é um pouco extensa, mas depois o senhor Paulo Roberto terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa forma, então, passo direto aqui ao item 2, fundamentação. Ao responder essa série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão: a linha A, reconhecer a existência do fato; a linha B, atribuir autoria ao réu; a linha C, não absolveram o acusado; e, por fim, a linha D, não reconheceram a qualificadora do motivo torpe.
Item 3, dispositivo. Diante do exposto, em atenção no conselho de sentença, julga-se parcialmente procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, pela prática das condutas previstas no artigo 121, caput, do Código Penal, ou, em outras palavras, homicídio simples. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso aqui a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, hora fixada em 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado. Mantida aqui a prisão preventiva, bem como também ordenado o início imediato do cumprimento da pena, em razão da soberania que se revestem as decisões do Conselho de Sentença. Dispensada a leitura dos demais itens, Curitiba, plenário Tribunal do Júri, dia 13 de julho de 2021. Doutor Marcelo, para o Ministério Público. Doutor Ricardo, para a defesa. Dessa maneira, então, agradecendo a presença de todos, Ministério Público, defesa, servidores, cota policial, o próprio acusado, jurados e demais público que nos acompanha pela internet, na ausência das considerações, dou por encerrada a presente sessão. Agradeço. Obrigado.